Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã quente. Acabei de lembrar que eu esqueci de ligar o ventilador. Está quente aqui em Rio das Ostras, bem calor mesmo, né? Ainda bastante quente. Nem sei, a gente está no verão ainda? Não tem muito de estação do ano assim de cabeça? Acho que não, né? Verão já foi, né, gente? Primavera, verão, outono. Deve estar entrando no outono agora, em março. Porque tá quente ainda aqui. Bom dia, Pati, querida. Bom dia, Leime. Como é que tá aí no sul? Minha amiga, bom dia para Rejane, para Maria das Graças. Verão até 21 de março. Até 21 de março teremos verão. Então tá aí. Vambora, hein? Se bem que não andam respeitando muitas estações, né? Ano passado ficou meio bugado isso. No inverno a gente também sentiu calor. Auriceia, seja bem-vinda. Para Dalvinha Santos também, um dia repleto de corações, cores e flores, né? Que traz muita alegria para o nosso chat. A Soninha Centeno, a Vera Generoso. Vou pausar aqui no comentário da Cris. Bom dia, Cris, querida. Queria que todos vocês pudessem a gente cumprimentar um por um, mas não vai ser possível. Então, eu pausei aqui no comentário da Cris. Depois eu volto a colocar na tela os comentários um a um, sem falar, né, cumprimentar, mas colocando ali. Para fazer agora a nossa audiodescrição, abraçando também os companheiros que estão com a gente através do áudio, que não escutam aí que não veem a nossa tela, né, mas que estão com a gente através do áudio. Eu vou fazer agora a descrição para vocês. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em 3 retângulos dentro dessa tela principal. No primeiro, no canto superior esquerdo, estou eu, que sou a Dora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está partido para o lado, né? Aparece na tela para o lado esquerdo. Eu estou usando uma camiseta numa cor laranja. E o fundo da minha tela é uma parede cinza, predominantemente, né, no fundo e à direita. E tem um ventilador na vertical, em pé, de cor preta nesse canto direito. Eu estou sentada em uma cadeira gamer preta. Do meu lado, no canto superior direito, está Henrique, que é um homem moreno de cabelos castanhos, preso para trás num coque acima da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Ele está com um fone Bluetooth branco nas 2 orelhas, usa uma camisa branca e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza com uma prateleira, uma impressora e alguns objetos, e à direita uma parede branca com 2 violões pendurados. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Gomes, que é um homem branco de cabelos bem curtinhos, grisalhos. Ele usa um óculos de grau de armação levemente retangular com as bordas arredondadas, uma armação bem fininha. Veste uma camisa polo azul e o fundo da tela do nosso amigo é uma parede branca. Acima da sua cabeça tem uma prateleira, um nicho que aparece apenas o fundo branco do mesmo. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Fim da audiodescrição. Convidamos os amigos a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais a fim de divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Henrique Neves. Bom dia, Dora. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo do chat. Já de antemão peço desculpas se por um acaso eu apareci aéreo hoje. Eu não estou muito bem. Estou aí com um andaço, alguma coisa aconteceu comigo. Mas estamos aí no trabalho, não podemos negar. Uma ótima segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Pra gente, Carlos Gomes estreia no café hoje. O primeiro de muitos cafés em que Carlos vai participar. Carlos, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho de você e um bom dia. Agora, peraí, deixa eu abrir o microfone de Carlos, que a gente fechou para não dar. Bom dia, Dora, Henrique, a todos e a todas que nos honram com a sua presença. Muito bom estar aqui tomando café com tanta gente, né? E falar daquilo que gostamos, que é a doutrina espírita. E sempre aprendemos, sempre conhecemos pessoas novas nessa grande família que é o movimento espírita. Né? Estou aqui na cidade de Itajubá, Minas Gerais, embora seja também do estado do Rio, né? Do sul fluminense, de Volta Redonda, e é um prazer e agradeço pela oportunidade.
Obrigada, querido. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Que você possa Obrigado. voltar aí outras vezes no café. Sinta-se acolhido aí. Eu quero convidar os amigos para que nos atentemos aí ao texto de hoje, né? Então, para vocês que estão acompanhando aí o café, o link para você acessar o texto é na descrição do vídeo. Você pode ir lá e clicar. Ele abre melhor pelo computador. Carlos, eu vou só desligar aqui de novo o seu microfone para não dar eco, porque fica dando ruído no som, né? Mais de um ligadinho, desculpa. Então, nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Utilizamos trechos do livro Paulo e Estevão para ilustrar os estudos de Atos. Estamos na fase lá das dissensões na igreja de Antioquia. Hoje leremos e comentaremos os itens 17 e 18. Que itens são esses? Do site Bíblia do Caminho, porque ele organiza assim em indicadores e facilita para nós a organização, a divisão dos textos para cada dia, tá? Então, contextualizando os amigos que chegaram agora, que perderam o café de ontem. Então, em que momento nós estamos, né? Paulo e Barnabé estão em Antioquia, tiveram alguns conflitos de ideias lá entre aqueles, né, companheiros da cidade, por conta de circuncisão, se faz, se não faz, se o alimento é puro, se é impuro. Chamaram Pedro, né, lá de Jerusalém, que veio com João Marcos para ajudar. Tudo ia bem até que chegou uma carta de 3 emissários de Tiago, lá de Jerusalém. Tiago, que a gente sabe que tinha uma postura mais rígida, ele era um observador mais fiel da lei mosaica. E aí a postura de Pedro mudou. Paulo ficou incomodado com aquilo, esperou um pouquinho, não aguentou esperar muito e começou a trazer o assunto à baila novamente, né, sobre a circuncisão e tudo mais. E surgiu ali de novo aquele mal-estar, né, porque ele estava perante os olhos de alguns confrontando Pedro. E aí, o episódio de ontem foi quando Pedro finalmente abriu a boca, né, para poder falar alguma coisa. E aí, Pedro também estava ali, né, com os seus pensamentos, rogando a Jesus intuição do que fazer, lembrou-se de suas próprias faltas, de suas próprias fraquezas, pediu perdão aos irmãos pelos seus erros e disse uma frase muito interessante, né? Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Uma frase dessas que a gente para meditar um dia inteiro, né? Ontem o assunto foi sobre isso. E hoje a gente vai continuar essa narrativa nos itens 17 e 18, logo após a prece inicial. Henrique, você consegue fazer? Você quer que eu faça, querido? Eu posso fazer. Por favor. E sentir esse momento, fechar nossos olhos, agradecer por a gente estar aqui, unido, virtualmente, mas em coração. Que a gente possa ter um bom café, que nosso estudo de hoje tragam lições, que a gente possa caminhar mais em direção ao Evangelho, mais em direção a esse amor que a gente tanto fala, que a gente tanto vislumbra, mas que a gente precisa sentir a todo momento aqui do nosso lado. Que o Carlos Gomes seja inspirado, que ele traga boas reflexões para a gente, que cada um que está assistindo, ouvindo o café, possa receber um pouquinho do alimento que tanto necessita. Que assim seja. Muito bem, e assim esperamos que seja. Vou colocar na tela agora o texto de hoje. Espera aí, que a minha gatinha estava na frente. Pronto, aí, agora sim. Vou agora ligar aqui o teleprompter, meu amigo Carlos, e aí você, por gentileza, pode começar a leitura. A gente vai ajustar aqui de acordo com a sua velocidade de leitura. O microfone está aberto já, fica à vontade. Ok. Então, item 17, a assistência estava assombrada com desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia.
Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido, renovou no ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, no formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorria intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante, destinado a frutecer. Muito bem, amigo. Agora você pode começar aí suas primeiras considerações e a gente vai papeando junto. Fica à vontade. Ok. Quando quiser intervir, fique à vontade. Né? Então, quando eu li esse texto me remeteu lá no início do livro Paulo e Estevão, quando ocorre uma situação semelhante com o próprio Estevão, né, na época ainda Gesiel, quando o seu pai, né, Iorredebe, ele iria no outro dia reivindicar as suas terras, né, a Licínio Minúcio, né, aquele chefe romano que as tinham tomado há um tempo atrás, e Gesiel não estava aceitando, concordando com aquela situação. Só que, como ele era muito obediente, ele não iria contra o pai. O que ele pede? Ele vê aqueles pergaminhos em cima da mesa e sugere, com certeza intuído, para eles lerem aquele texto sagrado. E como sempre acontece, né, sai aquela advertência, né, parece que saiu Provérbios na época, né, e como sempre acontece também, o pai dele finge que não é com ele, né, parece que como se ele não tivesse entendido, mas foi ali uma advertência que era justamente o que o Gesiel queria. E aí eu já tiro uma lição para todos nós, para realizarmos a nossa reflexão. Quando nós estamos passando por algum problema ou precisamos tomar uma decisão, como essa, né, que estamos lendo aí nesse capítulo, nós abrimos um evangelho em primeiro lugar,
Nós lemos um livro de mensagens, como essas que Emmanuel trouxe, né, a partir dessa coleção Fonte Viva, né? Nós temos esse hábito, como às vezes, muitas, né, fazemos no Evangelho no Lar, abre aquela primeira mensagem, mas a gente toma para a gente, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz isso, vem uma resposta. Porque se os espíritos disseram a Allan Kardec, e nós espíritas acreditamos que os espíritos estão em toda parte, nos ouvem, nos veem e querem nos ajudar, e nós não somos médiuns videntes nem audientes, como é que eles conversam com a gente? Através das mensagens dos livros, né? Então, nós temos esse hábito de procurar o espiritual primeiro. Então, na minha interpretação dessa passagem, quando Pedro pede a Paulo para abrir, né, e comentar as anotações de Levi, né, que nós sabemos que é Mateus, de certa forma, intuído, ele estava chamando os espíritos a tomarem parte da conversa e ajudá-lo a sair, né, como se diz, aquela saia justa, né, em que ele se encontrava. E acredito também que isso seja uma prova de humildade, né? Quando a gente pede ajuda, é a humildade que estamos exercendo ali, né, para que um dia sejamos realmente humildes. Então, ele está chamando, né, os espíritos ali para conversa, como se ele dissesse, eu não sei resolver isso, agora vocês vão me ajudar, né? Eu fui professor universitário um bom tempo, né, antes de me aposentar, e principalmente no curso de pedagogia, eu falava às alunas e aos alunos, né? Quando vocês tiverem um problema em sala de aula, voltem aos teóricos, né? Vá ler o que nós estamos estudando aqui, porque a teoria nasce da prática. Então, lá vocês vão encontrar uma solução para a questão. Não se desesperem. Será que o Pedro não fez justamente isso? Foi aos teóricos do Evangelho, no caso aqui, Levi, né? E outra coisa que eu observei no texto, todos estavam aguardando o discurso de Pedro, né, para ver se ele ia ficar contra Paulo ou contra Tiago, né? Os ânimos deveriam estar ali acirrados, né, aqueles olhares inquisidores, né, acusadores, como o próprio Emmanuel, né, vai narrar, né, no Paulo Estevam, né, o olhar das pessoas. Que Pedro fez? Usou o racional para resolver a questão. E quando, né, um outro aprendizado, nós colocamos para o racional, a gente controla o emocional, né? Porque quando nós tomamos uma decisão no auge, né, da emoção, ou muito alegres ou muito tristes, geralmente nos equivocamos, né? Então, foi com essa serenidade que, ao fazer um pedido a Paulo de forma carinhosa e não exaltada, que ele acalmou Paulo, né? Por quê? A minha raiva desperta a sua raiva, o meu amor desperta o seu amor. Então, a serenidade de Pedro, ele alcançou a serenidade de Paulo com uma palavra. Então eu gosto muito de perceber a palavra que as pessoas usam pela sua força, pelo seu poder. Então, quando ele chama Paulo de irmão, e com sinceridade, né, que ele sentia mesmo o irmão de Paulo, ele pede um favor e ainda lhe dá protagonismo. Perceba que no texto era Pedro que deveria fazer a leitura e a interpretação ele passa para Paulo. Dá o protagonismo a ele, coisa que Paulo quase não gostava, né, de estar à frente falando ali, e a gente vê que Pedro não ficou nem do lado de Paulo, nem do lado de Tiago, ele ficou do lado de Jesus, né? Porque aí eu me lembrei, Dora, quando você outro dia falou da sua curiosidade em querer saber o que estava escrito na carta que Pedro recebeu de Tiago, eu também tenho curiosidade de saber qual parte que Paulo abriu e comentou aí em Levi, né? Para poder, com certeza, foi uma resposta ali para o que eles estavam precisando, né? Então, nisso, Pedro evitou uma guerra, né, uma possível dissensão, coisa que, infelizmente, acontece nos nossos meios espíritas, né, por falta de humildade. Você quer falar? Pode falar. Por falta da palavrinha que está ali no texto, que chama abnegação.
fraternal. Ele colocou ali que foi à custa de sua abnegação. E aí, quando a gente recorre ao dicionário para entender o que é, porque a gente fala, às vezes, a palavra torta direito, né, sobre abnegado, o sujeito muito abnegado, mas será que a gente entende o que é isso? A abnegação, como está no dicionário, é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Ou seja, o sujeito abnegado, ele é o sujeito que, em prol de um bem maior, a coletividade, ele deixa o seu ego de lado, né? Ontem eu fiz um estudo com os amigos de Bom Jesus sobre aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do escândalo, né? Que é aquela coisa famosa do escândalo é necessário, mas é daquele por quem o escândalo vier. E o entendimento de escândalo, ele tem dois vieses, né? Materialmente falando, o escândalo é aquilo que estava errado e que foi descoberto. Porque se estava errado e ninguém ficou sabendo, a gente abafou, não virou um escândalo, né? Ficou abafado. Só que numa visão evangélica, no sentido de uma visão do evangelho, o escândalo, seja ele descoberto ou não, é tudo aquilo que você fez com um mal moral, né? Ou seja, que você fez em desacordo com as leis divinas. A desobediência. E pelo entendimento do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o que é essa moral, a resposta deles, né, na questão 629, é sobre justamente a moral estar ligada àquilo que você faz e que vai causar um bem para o coletivo. Uma moral, uma atitude de moral ruim, ela está ligada a algo que você escolheu, mas pensando primeiro nas consequências que virão para si mesmo. Ou seja, a abnegação é uma atitude que está ligada à boa moral, aquela que pensa no bem comum. Então, não importa se alguém ia julgar ele ali, de que eu acho que ele tinha que ter feito, ele agiu de forma abnegada, ou seja, ele não deixou o próprio ego falar mais alto. E isso é motivo de dissensão em muitos lugares, né? Na família, na instituição religiosa, na nossa no trabalho, vida. no meio acadêmico, Carlos. Você citou aí, né, sobre aula, sobre estudo. No meio acadêmico é um conflito de egos impressionante. E muitas vezes não é pela ciência, é pelo seu próprio nome estar associado a esse ou aquele projeto, a essa ou aquela Na própria palestra. Exatamente. Então, quando o palestrante quer brilhar mais do que a doutrina, tem alguma coisa errada. Tem que fazer atendimento fraterno com ele. Então, eu guardo, né, para facilitar, quando fala abnegação, é negar a mim mesmo. Né? Eu tenho que negar a mim em favor do outro. Então, veja a importância de Pedro, até hoje, né? Aquele que estava ali lado a lado com Jesus, naquela comunidade pequena de Antioquia. Chega Pedro, o grande, e ele se faz pequeno e exalta Paulo. É Paulo que vai falar hoje. Né? As pessoas ali já se surpreenderam. Falaram, nossa, mas não era ele o principal, o maioral? Né? Então, o aprendizado da vida é justamente isso. Né? Eu, como estou fazendo curso para espírito superior, o que eu faço? Eu fico observando o que é ser um espírito superior. Então, quando eu leio os livros que está lá falando de Bezerra, né, falando de Eurípides, como é que eles fazem? E sempre é isso, eles saem de cena e dão protagonismo para o outro. É ego zero. Né? É totalmente o outro, é o servir. Né? Eu não sou o mais importante, o importante é o outro. Então, é esse exercício que, ao fazermos, já estamos nos candidatando a espírito superior. Não é aquele que mais trabalha, né, para o outro, que cresce. É esse o entendimento da vida, doído, né, que não é fácil, porque nós inflamos o ego em qualquer coisa,
né, é que precisamos diminuir. Então, a outra palavra também que usamos muito, resignação, né? Então, abnegação, resignação, a gente fala, mas de vez em quando tem que lembrar qual é o conceito disso e como eu estou aplicando isso na minha vida, né? E aí, continuando o texto aí, o que ele vai fazer? Ele vai cumprimentar Paulo, depois do seu discurso, mas de forma sincera, mostrando que não ficou magoado. Esse é um outro exercício também. A gente fala muito de perdão, o melhor, e a dificuldade de perdoar, né, o melhor, né, do que precisar pedir perdão é não se magoar. Né? Então, eu não tenho do que te perdoar porque você não me magoou, porque realmente eu não senti nada. Olha um outro exercício para a gente fazer. Né? E Pedro está mostrando isso. Ele vai conversar com Paulo como se nada tivesse acontecido. Né? Outra coisa que às vezes acontece, né, pelo menos aqui na nossa realidade mineira, quando o palestrante, né, fala alguma coisa que me incomoda, eu saio de fininho, nem vou cumprimentá-lo, e ainda sai criticando. Nossa, esse palestrante não é bom, não. Olha do que ele falou. Uma coisa que me incomodou. Né? E Pedro não está incomodado. E aí ali, né, mais entre eles, né, não estava mais em público, aí ele volta ao assunto. Né? Mas como? Usando uma palavra suave, generosa, fez com que Paulo e Barnabé se entendessem, porque eles também, né, ficaram ali se estranhando, porque Barnabé não estava concordando com a atitude de Paulo, né? E aqui eu abro um parênteses para essa personagem que a gente não dá tanto valor quanto deveria, que é Barnabé. Barnabé é importantíssimo na ascensão de Paulo. Né? Eu até pensei em fazer uma palestra só sobre Barnabé, que eu gosto de exaltar os invisíveis, né? Para a gente poder, né, ver que eles são importantes, mas eles não estão se importando com isso. Eles passam pela história como a própria Alcione de Renúncia. Quem que conhece Alcione nesse mundo? Só quem leu o livro Renúncia. E ela não estava se importando com isso, ela queria ajudar. Olha, uma outra disciplina para o nosso curso de Espírito Superior é esse, é você fazer, fazer, fazer e não assinar embaixo, não falar nem para si mesmo, né? Não é nem tampouco divulgar nas redes sociais, é fazer e esquecer que fez. A pessoa que lembra, nossa, aquele dia você me ajudou, aí você nem, eu ajudei, né? Então, quando isso for mais natural, a gente já está mais próximo da formatura, né? Então, vamos fazendo o nosso cursinho aí de Espírito Superior. Fala, Dora, que você está aí com a palavra na boca. Menino, sabe por que as coisas vão chegando no pensamento agora, né? Eu fiquei pensando aqui, a grande questão ali é que Paulo se incomodava muito, porque ele achava que a coisa tem que ser assim, Era muito radical. radical, é. Então, assim, a circuncisão é algo que era muito da matéria e que não tinha tanto significado espiritual. Ok, mas eles estavam acostumados a fazer isso já estava enraizado neles. A gente ia deixar de acolhê-los por conta disso? Sabe o que me remete, Carlos? Alguns companheiros da Casa Espírita, não sei como é que é aí Itajubá, né? Pelo que a gente falou um pouquinho antes de começar o café, talvez seja parecido. Estão com seus filhos na Casa Espírita, na evangelização. Aí você comenta alguma coisa de fim de semana, eles falam assim: ah, não, nesse dia fulaninho tá na catequese. Uai, na catequese? Ele vai fazer primeira comunhão. Jesus, uma pessoa tá na casa espírita, frequentando há anos na casa espírita, o filho tá na evangelização e tu botou pra fazer catequese, pra fazer primeira comunhão. Ah, minha família é toda católica, sabe como é, né? Aí a gente batizou, a gente vai fazer primeira comunhão. É a mesma coisa da circuncisão, gente. É a mesma coisa da circuncisão. Fala, Henrique. Então, a questão toda, para mim, a discussão, ela é muito profunda e você vai entendendo, conforme vai deslanchando o texto, como é que o texto vai desenrolando, e o texto termina com essa pergunta, né? Jesus, o profeta, teve sua importância pela tradição judaica, porque os anteriores a ele, falaram que ele viria. Então, quando Jesus chegou, tinha um terreno preparado
para que quando ele chegasse, todo mundo falasse assim, esse é o cara, é ele aí, ó. Falaram dele tantas vezes. Olha aí, olha ele aí. Mas, se eu nego o Velho Testamento, se eu digo que aquilo lá já não cabe mais, está errado, é apegado à matéria, eu não estaria negando essa importância histórica do Cristo. Isso é muito difícil de responder, porque a gente vê isso na nossa vida material. O novo pode ser até melhor. Quando sai uma coisa nova, quando a gente tem uma teoria nova, uma medicina nova, quando a gente está passando por essa nova personalidade, que a gente fala tanto sobre reforma íntima, melhore, não sei o que, vamos avaliar os atos e tal, aí a gente passa por um tempo e fala, nossa, como eu melhorei. E como não negar quem a gente foi? Como chegar até ali, dizer assim, eu só sou capaz de fazer isso porque há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu errava. Eu não compreendia de forma correta. Sabe? Aquele negócio, se você tivesse hoje a possibilidade de voltar na sua juventude, o que você faria? Aí muita gente fala assim, eu acho que eu não teria bebido, não teria feito aquilo, não teria feito aquilo outro. Mas a gente esquece que a gente só chegou até aquele ponto pelo nosso passado. Então, negar, dizer que aquilo ali já não basta, é negar todo o processo que nós tivemos e que eles tiveram até chegar à vinda do Cristo. Por isso que Pedro, a princípio aqui ainda, ficou em cima do muro. Pedro não toma uma decisão assertiva. Ele, como o Carlos falou, ele pede a espiritualidade para ler um texto, ele pede para ouvir as explicações de Paulo na tribuna, concorda com muitas das explicações de Paulo na tribuna, mas não consegue negar a importância daqueles atos ainda para os de tradição judaica. E isso é de uma grandeza gigantesca. Porque pra gente, e aí, Carlos, eu concordo com você, está fazendo um curso, mas eu estou no básico 1 ainda. Eu acho que se eu tivesse escolhe um lado, não dá para você ficar assim, não. Fala quem tá certo e quem tá errado aí. Você tá levando na água morna. Não dá para ser assim, não. A gente para ou não para? A gente continua ou... Porque a gente tem a intenção de que para um tá certo, o outro tá errado. E às vezes, Carlos, eu não preciso nem provar que eu tô certo, desde que eu provo que o outro tá errado. Olha que loucura. Eu não me preocupo mais com a minha certeza ou não, mas se o outro estiver errado, então com certeza eu tô certo. Só tem essas dúvidas. Não estão vendo isso na política? Exatamente. Lado bom em todos os lados, gente. Misturado ali com um pouco de ego, com um pouco de querer fazer a sua própria vontade, de querer fazer o que convém, tem. Não dá para dizer que um dos lados é 100% errado, não acertou em nada. Não. Segue, Carlos. Eu gosto muito de ler filosofia, né? A filosofia é muito interessante. Você lê um filósofo, você concorda com ele, que interessante. Aí você vai ler o filósofo seguinte, ele está discordando do primeiro, mas com argumentos tão lógicos. Não, esse está certo. Aí você lê outro filósofo. Gente, como é que é isso? Então, é a hora que a gente se posiciona. Peraí, realmente, e eu? Né? Como que eu vejo isso tudo? Né? Então, e isso que vocês estão falando aí, né? Na idade em que eu me encontro, isso aí é claríssimo. Então, quando a gente vê a pessoa mais velha criticando os jovens, né? Gente, nós esquecemos que nós somos jovens, nós fizemos as mesmas coisas, pensávamos desse jeito, né? É que a gente fica mais velho e esquece. É igual a pessoa que fumou a vida inteira, para de fumar, fica criticando os outros, como se ela nunca tivesse fumado. Você, peraí, né? Você conseguiu, o outro, no tempo dele, vai conseguir, se quiser. Porque aí entra o livre-arbítrio. Eu não quero parar de fumar e pronto. Né? E as consequências eu vou, né, sofrer por essa escolha. Então, é cada um olhar mesmo a sua vida, né, fazer a reforma íntima, como é que eu estou, né? Eu costumo perguntar assim,
como é que você era antes de começar sendo espírita e hoje, né, com essa caminhada no espiritismo, né, muitos que vieram de outra religião, né? Você percebe essa mudança? Lembra o que Kardec falou, né? O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e a parte que eu gosto mais, e pelo esforço que faz para domar as suas más imperfeições ou inclinações. Eu gosto que ele usa o verbo domar. Domar é domar um cavalo, você tem que puxar com força. A hora que o egoísmo quer sair, você puxa. O orgulho quer sair, você puxa. Fala aí. E ele nem vincula ao conseguir. Ah, sim. É ao esforço. É o esforço. É ao esforço. Você tem que só tentar. Se estiver tentando, já é 3 passos na frente. Porque muitas das vezes a gente vincula ao resultado final. É verdade. E a gente faz isso na nossa cabeça. Sabe? A gente volta e meia aqui em casa, passa por crises, né? Crises de educação, né? Pai e mãe é um negócio... A vida material te mostra que o seu ego não serve para nada. A vida material vai te mostrando. Teoria e prática. Teoria e prática. Teoria e prática. Sabe? E aí a gente volta e meia e fala assim, nossa, então tem que tentar outra abordagem. Então tem que tentar outro jeito. Então tem que tentar outro negócio. Porque senão a gente fica batendo com a cara na parede, esperando um resultado diferente. E aí, nesse grande emaranhado de tentativa e erro, tem hora que você termina o dia e fala assim, nossa senhora, não foi o que eu queria. E se eu não me apego ao meu esforço, eu acho que falhei miseravelmente. Mas eu esqueci que durante 1 hora, meia hora, 40 minutos, 6 horas, eu me esforcei gigantescamente para não falhar. Então eu não sou essa pessoa mais que falha. Eu sou a pessoa que tenta não falhar. Mas falho. Mas estou tentando. Então, a gente está sempre em modificação, então a gente não é aquela pessoa, mas a gente já se modificou nessa caminhada. E é importante perceber isso. É importante perceber que Paulo está se modificando, e assim como você, eu concordo. Barnabé também está. E eu acho que é isso que Pedro está sentindo na Antioquia. A Antioquia está criando um jeito diferente de convivência. Sei. Então, é como dizem os nossos irmãos orientais, a importância não é a chegada, é a jornada. Né? Então, o processo que se faz ao caminhar. E a gente tem um filme, né, que eu gosto muito, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu exibo, chama O Poder Além da Vida. Ele não é espírita, mas é bastante interessante, tem no YouTube, né, que é justamente um rapaz, né, que é a medalha olímpica, né, ele salta nas argolas, e aí ele tem um orientador, né, que fala isso, você quer a medalha, né, uma coisa material, e aí ele vai trabalhando a jornada e ele vai entendendo. Então, às vezes, a gente quer chegar, igual numa viagem, você quer chegar no local, mas não observa a paisagem até chegar lá. Aqui na região onde eu me encontro, sul de Minas, é muito bonito, muito montanhoso. Então, quando a gente vai de uma cidade para outra, né, às vezes eu vou dirigindo, até eu olho um pouquinho, né, porque as montanhas aqui são muito bonitas. Né? Então, a gente está num lugar privilegiado. Né? Vocês aí com praia também têm outro lugar privilegiado. E às vezes vocês moram na cidade, né, com praia, vai todo dia trabalhar e não olha na janela. Né? Olha que praia linda, que céu azul, as ondas do mar, essa energia. Não, eu tenho que chegar no serviço, fazer isso, fazer aquilo. Você já está lá. Né? Então, qual é a jornada? Então, não adianta. As pessoas também entram quando começa no movimento espírita, eu acho interessante que elas começam a ler André Luiz, Emmanuel, e acham que já virou. Não, agora eu sou outra pessoa, eu não vou fazer mais isso. Passa um ano, né, para ver como é que está essa empolgação. Então, é se respeitar. Eu estou no mundo de provas e expiações, não é à toa, e tudo que as pessoas fazem, eu faço, ou tenho vontade, ou posso fazer, de bom e de ruim. Né? Então, por isso, a gente não deve julgar que aquilo que eu estou olhando no outro está em mim. Os psicólogos já falam isso, e Jung trabalhou isso. Né? Joana de Ângeles trabalha isso. Nós temos um grupo de estudo aqui da série psicológica de Joana de Ângeles. É maravilhoso estudar Joana de Ângeles. A gente se estuda. A gente estuda uma vez por semana e fica uma semana pensando naquele tema.
né? Porque cala muito fundo em nós. E ela nos coloca mesmo, né? Não, você ainda é imperfeito, olha no espelho. Tem um psicólogo também que eu gosto muito de assistir, o Marlon Reik, lá de Curitiba. Ele também, até na pandemia, ele tem um programa que ele fez, vai para dentro de si mesmo, né? Vamos lembrar aí do conhece-te a ti mesmo. E a Joana fala o tempo inteiro do autoconhecimento. Eu não tenho que saber da vida do outro, tenho que saber das minhas reações em relação ao outro. E o Espiritismo tem todo, né, uma gama de instrumentos para me auxiliar, que quando fala a doutrina é consoladora, mas não é de fora para dentro, ela não vai me consolar, eu preciso me consolar com tudo que ela me oferece, né? Fala, Henrique. E aí, Carlos, olha que loucura, isso que você está falando é muito importante, porque a gente vive numa geração e na atualidade de cortes, né? Aquele negócio assim de videozinho de 30 segundos, videozinho de 40 segundos, videozinho de 1 minuto no máximo. E a gente vê muito nas redes sociais, não como espiritismo, mas como psicologia, muito esse do conhece-te a ti mesmo, mas é no sentido de que se você não está feliz, sai. Se aquela pessoa não te faz bem, para. Se aquela atitude daquela pessoa, se o seu trabalho não está te fazendo trazendo felicidade, abandona o seu trabalho. E aí, muitas das vezes, a gente vê que é contrário ao que a gente fala. Porque a gente fala assim, poxa, mas assim, eu preciso entender os sinais de Deus, eu preciso entender os sinais da espiritualidade e eu preciso trabalhar com o que eu tenho. A psicologia e o pessoal dos cortes da internet diz que eu não preciso trabalhar com o que eu tenho. Se o que eu tenho está ruim, eu tenho que procurar outra coisa para ter. Porque aquilo não me basta. E eu acho que um complementa o outro. Mas não há junção por causa do corte da internet não permite algo tão profundo. Porque se aquilo está me fazendo mal, sim, eu tenho que buscar outro significado para aquela coisa. E não outra coisa. Eu tenho que ressignificar. E aí que eu acho que entra o trabalho conjunto. Porque assim, tem coisa que dá para ressignificar? Tem. Tem coisa que não dá para ressignificar. Tem coisa que é só ruim mesmo por natureza. E essa a gente tem que afastar mesmo. Mas a gente tem um ego muito grande. E se eu incentivar tudo que eu não gosto, eu não tenho que fazer, eu tenho que ir embora. Eu vejo a minha filha. A minha filha não gosta da apresentação do desenho. E ela pula a abertura. A minha filha não gosta de anúncio. E ela pula o anúncio. Mas não tem uma necessidade. Se tiver um filme, ela não gosta do filme, ela vai sair do filme, no meio do filme. Sabe como é que a gente chama essas pessoas quando é criança? Mimado. E acho que o mundo tem que girar ao meu redor. Tem que girar na minha vontade o tempo todo. E eu sou o parâmetro. Receio, cara. Eu sou o parâmetro, sabe? Voltar ao eurocentrismo, o mundo vai girar ao meu redor. E eu tenho muito receio de a gente incentivar, de forma que a gente tem que cuidar da saúde psicológica, saúde mental, que é um grande problema hoje em dia. E todo mundo sabe disso e fica latente quando a gente vai encontrando pessoas. Mas em algum momento a gente está incentivando uma geração de mimados. Uma geração de que o meu trabalho é chato, eu vou sair para procurar outro emprego. Como se estivesse dando emprego igual o Júlio de Serra. Não tem emprego para todo mundo. Eu preciso... O que é o chato desse emprego? O chato desse emprego é ter um patrão? Não é patrão, meu amigo. Quando você tem um emprego, tem patrão. Ah, mas então eu vou trabalhar de Uber. Meu amigo, pensa. Avalia. Vai ter intempérie onde vai. Exato. A gente quer uma vida sem nenhuma dificuldade. E não é possível. Sem problema. Porque... Sei. Eu estou construindo esse pensamento. Eu tô travada na última frase do item 18, em que ele diz assim: proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Porque, assim, nós sabemos, né, que o evangelho, as leis de Deus, né, além do evangelho, acima do evangelho, as leis divinas, elas são imutáveis. Elas não vão se adaptar ao nosso bel prazer. Isso não vai acontecer. Hipótese alguma. Tá afirmado isso. Tá afirmado isso. Repete mais uma vez, porque é difícil. Mas a transformação, ela é de cada um.
ela é individual. E gradual. E gradual. A gente tem aquela frase ali que a gente repete sem parar, que você pode levar a vaca até a beira do rio, mas você não pode obrigar a vaca a beber água. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? De por que a gente estaria agindo como arrancando do tronco vigoroso o galho verdejante? Que aquele sujeito que fez a circuncisão, que acredita naquilo, que está ainda meio lá, meio cá, meio no judaísmo, meio namorando ali com a Boa Nova, ele veio procurar a palavra. Ele veio na igreja de Antioquia. Alguma coisa não estava bastando para ele lá no judaísmo e ele veio. Se eu chego aqui e começo só a ouvir crítica pesada, vai chegar uma hora que eu vou dizer, cara, dá para mim. O evangelho precisa promover uma reflexão. Ele precisa, sozinho, através das reflexões, entender que, cara, a carne não nada vale. Eu preciso me preocupar mais. É mais importante eu entender a minha transformação do que a minha circuncisão. E aí eu concluo isso, do que eu chegar toda vez, por exemplo, eu dei o exemplo da pessoa, né, que levou a filha para fazer catequese, mesmo estando na casa espírita há um tempão, né? Se eu chego e falo assim, ué, ela tá fazendo catequese? Tá. Mas isso é um absurdo. Mas você não entendeu ainda? Mas isso, criticando de uma forma muito veemente, eu afasto essa companheira. Tudo bem, ela tá há década na casa espírita. Mas ela, por si mesma, vai em algum momento se dar conta. O que eu posso fazer é refletir com ela sobre a proposta da doutrina espírita. Mas chegar e já condenar a pessoa é um caminho verdejante. Ela ainda considera que é importante a filha dela fazer catecismo, mas ela, ao mesmo tempo, é uma tarefeira da casa espírita. Ela é alguém que está ali contribuindo de alguma forma. Ah, mas eu acho que a pessoa tem que decidir, não pode trazer o ranço da outra religião para cá. Você não traz o seu. Tudo bem. Mas o outro ainda tem a necessidade daquilo. E aí? Eu vou expulsar ele do movimento? Porque ele ainda usa um escapulário e vem com escapulário para a casa espírita? Sabe? É isso. É arrancar o galho verdejante. A gente não sabe, enquanto espírito imortal, há quantos anos aquela criatura está andando com o escapulário no pescoço. Não é fácil a gente deixar assim de repente. É muito difícil. Haja visto, gente, um exemplo fácil disso é quando a gente precisa fazer uma dieta, né? Quando o médico fala assim, Carlos, a partir de agora você está proibido de tomar café. E Carlos é louco por café. Toma café de manhã, toma café à tarde. De repente tem que cortar. Não é fácil, não. Vai ter um dia que o Carlos vai falar assim, hoje é segunda sem lei. Hoje eu vou tomar meu cafezinho, né? Os outros dias eu faço abstinência. Não é fácil a gente deixar um hábito que às vezes a gente adquiriu em meses para cá. Imagina algo que a gente traz durante séculos. Então, eu acho que o Pedro teve esse respeito, né? De entender que há um potencial ali. E que às vezes a proibição daquilo, ser muito rigoroso com aquilo, proibir aquilo, pá, pode ser que tire dali a chama de quem estava começando um entendimento diferente. Sei, talvez, depois de alguns anos, ele vai entender, caramba, por que eu fazia isso, gente? Hoje eu entendo que não tem nada a ver, mas eu demorei 10, 15, 20 anos, que me permitiram esse tempo para amadurecer. E o tempo de amadurecer precisa ser permitido em tudo. Sim. E aí entra o contraponto do ego, dizendo assim, ó, e o que você sabe hoje, a sua certeza hoje, o processo que você julga os outros tão inferiores, daqui a 10 anos, 5 anos, um mês, você vai olhar para trás e vai falar que você era aquela pessoa inferior, que você era aquela pessoa que não sabia tudo, que está em constante aprendizado. E aí, isso tem que fazer com que ele tenha paciência com o próximo.
Isso tem que fazer com que a gente olhe o outro, não com esse olhar prepotente, arrogante, assim, se ainda não chegou no meu nível, né? Quando você chegar, você vai entender o que eu tô falando. Não, né? Tem que falar assim, olha, eu também não sei ainda, mas o que eu já aprendi me leva a outro caminho. Mas pode ser que o seu caminho seja diferente. Pode ser que o seu caminho não passe pelas mesmas pedras que eu. Pode ser que o seu caminho seja de mais facilidade. Ou não. Ou se você precisa de mais dificuldade para poder desapegar de alguns vícios. E tá tudo bem. E a vida que segue. Sabe? A grande ideia é: estamos todos falando de Cristo. Vivendo. Falar, tem muita gente falando. Ideais, pelo menos. Falar até papagaio fala. Né? Agora, a vivência é aquela coisa da Alcione de novo, né? O evangelho é para ser conhecido, meditado, sentido, para um dia ser vivenciado. Eu gosto muito de uma palavra que é a processo. Estamos em processo, somos seres inacabados, não estamos prontos. Né? E não é nessa encarnação que vamos evoluir e ficarmos prontos. O espírito ainda tem essa coisa imediatista. Não, agora eu sou espírita, eu estou melhor que os outros. Uma expressão como essa aí, que eu ouço muito, as pessoas falarem assim, quando a pessoa evoluir, ela vem para o espiritismo, ela vai aceitar o espiritismo. Que isso? Olha que arrogância. Então, no espiritismo só tem gente evoluída? Né? No católico não saiu um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, uma irmã Dulce do catolicismo? Ela não era evoluída? Né? Então, nós temos um Chico Xavier espírita, mas tantos outros espíritas, né, que a gente não deveria seguir, né, que estão aí, como nós mesmos. Né? Então, tomar cuidado. Às vezes, na nossa fala, a gente demonstra o quanto que o egoísmo ainda está forte em nós. Né? E junto à catequese, Dora, o batismo. Né? O medo que eu posso não batizar os filhos, a gente vê o peso do catolicismo como é forte no nosso país. Por isso que eu falei que em Minas é mais difícil o espiritismo, porque o ranço católico é muito forte. Né? Tem gente que quer colocar a imagem de santo no centro, né? Teve um centro que tinha Jesus, Maria, então quer acender vela, gosta de acender vela, que ainda está muito forte. Será que outro dia uma espírita falou assim, nossa, mas o espírita pode comer carne na Sexta-feira Santa? Olha como é que é forte quebrar um paradigma, né? Um preconceito. Então, você tem que respeitar. Então, é isso mesmo. Pedro respeitou Tiago, respeitou Paulo. Por isso que foi difícil para ele. Vamos imaginar nós pais, né, de 2 filhos que estão ali numa dissensão, você não pode ficar nem a favor de um nem de outro. Como é que você faz? Vocês estavam falando aí de criação de filhos, né? Os 3 ali, cada um com uma ideia. Você vai ficar do lado de quem? E conseguir 2 inimigos. Né? Então, é muito... A gente lê os livros espíritas, vê o sofrimento do espírito, fica muito romantizado nos livros. Mas, na prática, é muito difícil. Né? Difícil, não no sentido de impossível, mas de demorado. Eu vou conseguir. Né? A gente vê para trás, né? Quantos problemas tivemos e superamos. Então, é possível. Né? Mas, no momento que eu estava vivendo, aquilo parecia que não tinha solução. Aí, quando você vai a um centro, escuta uma palestra, lê um livro de Paulo Estevam, né? Já li 5, 6 vezes e quero ler uma vida inteira porque é o livro de cabeceira. Esse livro mostra o que o espírita deve ser e o que um centro espírita deve ser também. É o nosso manual de espiritismo, é o Paulo Estevam, a meu ver. Né? Porque é lindíssimo. Tem ali comportamentos, fala, nossa, eu ainda estou longe disso. Que pena de mim, né? Que ainda estou longe. Gostaria de ser um Barnabé ali, invisível, mas imprescindível. Né? Então, entra a abnegação. Eu não sou o mais importante, o outro é importante. Obrigado, meu amigo, por você me permitir te oferecer uma cesta básica. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de servir e não falar, nossa, eu dei a cesta básica, ele nem olhou para mim, não falou nem muito obrigado. Olha, eu já quero um retorno. Né? Essa questão que tem que trabalhar também, não querer o retorno do bem que eu faço, porque o retorno é a oportunidade de continuar fazendo.
E a gente exige do outro um muito obrigado, né? E falar para alguém que eu fiz aquele bem para ele, para o ego ficar inflado, né? Mas o orgulho também fica, a vaidade também fica, e a humildade fica esperando a hora que ela vai brilhar. Né? Excelente, Então, Carlos. Foi bom demais esse bate-papo. ué, já acabou? Bom, menino, foi muito É o rápido. que eu falo aqui, a papo de espírita não tem fim, né? Você vai uma noite inteira, porque tem muito assunto, né? Muito. Henrique, você tem alguma consideração final, querido? Eu não tenho condição final. Não, então eu também Só não. agradecer, Carlos. Volte mais vezes, Carlos. Foi É só ótimo, foi convidar. leve, foi muito bom. Quero agradecer aí os amigos que estão com a gente nesta manhã. Agradecer esse chat querido, né? Que acolhe, que estuda junto, que depois segue lá na turma do Fundão. Muito obrigada, companheiros. Vamos começando essa semana aí da melhor forma, né? Estudando e fazendo novos amigos, como o Carlos agora, que já virou meu amigo de infância. Inclusive, tinha até a sensação de que já o conhecia, jurava que não era a estreia dele hoje. Carlos, meu bem, vou deixar para você aí suas últimas considerações e a prece, por gentileza. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, falar do Espiritismo e a gente também aprender cada dia, né, o quanto precisamos nos melhorar. E finalizando esse texto, quem ganhou o debate não foi Pedro, foi o Evangelho. Né? E aí, assim também, quando acontecerem as dissensões, as discussões no movimento espírita, a doutrina é que tem que ganhar todo tipo de discussão. Kardec já falou sobre isso no livro Viagem Espírita de 1862, que é um livro que deve ser lido também. Então, muito obrigado, um bom dia a todos e a todas. E vamos conversar com Jesus, que ele está aqui presente, porque estamos tomando café com ele, né? Que nos olha com aquele olhar terno, que conhece o nosso íntimo, nosso passado, presente e futuro, e vê em cada um de nós um anjo que está sendo construído, acredita e persiste em nos aguardar. Obrigado, Senhor, por esse dia que é um presente para que possamos, durante todo o dia, termos a oportunidade de sermos melhores do que ontem, né? Já pronunciando um melhor dia amanhã, porque estamos nos construindo com o outro, para o outro e pelo outro, e agradecemos por esses grandes que também pisaram a terra, um Paulo de Tarso, todos os apóstolos, Barnabé, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, com tantos precisamos aprender a ser humano. Obrigado, Senhor, que a tua luz nos alcance, nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, amigos. Amanhã tem mais café, né? Com a turma do café aí, terça-feira. Um beijo a todos e até lá, se Deus quiser.